Olá, gente. Que prazer imenso estar aqui com você novamente. Eu já quero meditar um pouquinho com você sobre o que está lá em Efésios capítulo 6, versos de 11 até o 13, que nos fala sobre guerra espiritual. Bom, algumas pessoas talvez não saibam e talvez não estejam devidamente informadas, mas nós estamos vivendo todo dia, o dia todo, sobre uma constante guerra espiritual. Uma guerra que está sendo travada pelo domínio da nossa mente, pelo domínio da nossa alma. Satanás, de todas as formas, quer nos arrancar da presença de Deus, para que o nosso destino seja um destino de dor, de tristeza. E essa é uma das maiores funções de Satanás nessa realidade. Mas eu quero ir um pouquinho mais a fundo com você sobre esse assunto. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que esta guerra, ela é uma luta contra a autoridade de Cristo sobre toda a criação. Satanás, ele não aceita de forma alguma que o Deus Criador, que Jesus e que o homem vivam sobre essa realidade de maneira que reconheça, né? Nós, seres humanos, reconheçam que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é justo, que Ele é poderoso, que Ele é benigno, que Ele é bondoso. Satanás quer, de uma certa maneira, quebrar a autoridade de Cristo em nossas vidas. E, infelizmente, essa guerra vem sendo travada desde a criação. E, infelizmente, estamos envolvidos nessa situação. E Satanás, de uma maneira ou de outra, quer nos tirar e arrancar da nossa alma a nossa capacidade de servir a esse Deus. Ele quer que a gente se aliste à equipe dos rebelados, a equipe daqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Uma segunda questão que é interessante também nós comentarmos aqui sobre guerra espiritual é que essa guerra, ela é contra o pecado. Nós somos pecadores, o pecado faz parte da natureza humana, mas não é porque o pecado está dentro de nós é que nós iremos nos render a todos os desejos e a todas as ações que o pecado muitas vezes nos leva a cometer. E, infelizmente, o nosso inimigo, ele se utiliza dessa fraqueza humana, se utiliza dessa situação humana, espiritual do homem para afastá-lo de Deus. Quantas pessoas se afastaram de Deus porque se renderam aos desejos do pecado? Não é porque você é um pecador que você não pode servir a Deus. Não, você é um pecador, mas você pode render a sua carne, o seu espírito ao senhorio de Jesus Cristo. E é isso que muitas vezes Satanás não quer que aconteça nas nossas vidas. Uma outra questão também que é interessante é que essa guerra espiritual, ela está também embutida na nossa cultura. Quando você assiste um vídeo, quando você assiste um filme, quando você lê um livro, quando você vai num teatro, quando você lê poesias, quando você lê certas filosofias no Instagram, no Facebook, na maioria das vezes, tudo que é produzido por este mundo tem a filosofia, a mentalidade, possui o pensamento de Satanás para nos arrancar, nos tirar da presença de Deus. E é por isso que nós precisamos ter o exercício de estar sempre lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, porque você pode ser enganado, pode ser iludido achando que certa filosofia, certo pensamento, certa ideologia pregada em algum filme é algo que vem de Deus, mas não, muitas vezes nós estamos sendo enganados e isso pode custar muito caro para nós. Uma outra questão em relação a esse assunto é que há uma guerra sendo travada na nossa mente. E talvez a nossa mente seja o maior campo de batalha de Satanás. Porque aquele que consegue dominar a sua maneira de pensar, dominou a sua vida. Então, de certa maneira, Satanás vai querer dominar, influenciar a sua maneira de pensar e de ver a vida. E, infelizmente, muitos já estão sob o domínio em suas mentes por Satanás. Satanás
tem dominado milhares e milhares de pessoas, e a todo momento. Mas nós devemos buscar a presença de Deus, nós devemos buscar o poder do Espírito de Deus para que possamos ter a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não é facilmente manipulado pelas artimanhas de Satanás. Uma outra questão é que essa batalha está sendo travada e, infelizmente, os nossos familiares estão sendo atacados. Porque muitas vezes o inimigo pode não tocar você. Muitas vezes o inimigo pode não conseguir fazer com que você caia, que você se torne um derrotado. Por mais que muitas vezes o inimigo não consiga arrancar você dos projetos que Deus tem para a sua vida, ele vai tocar no marido, na esposa, no filho, no pai, na mãe. E, lamentavelmente, isso tem acontecido. Mas se você manter a sua integridade, se você manter a sua vida buscando a Deus, por mais que o inimigo toque na vida de um marido, de uma esposa, o nosso Deus, ele vai te dar a vitória. Porque você não pode perder a sua autoridade. Você não pode deixar de se colocar diante de Deus e se opor contra a ação de Satanás na sua casa e na sua família. Não desista de lutar essa guerra, porque ela é inevitável. Se o inimigo não consegue derrubar você, ele vai tentar de uma certa maneira derrubar aqueles que estão próximos a você. E uma outra questão é que essa guerra envolve o nosso futuro. Hoje vivemos numa sociedade que zomba, que tira a gracinha, que é totalmente descrente da realidade do inferno. As pessoas acham que o inferno não existe. Acham que isso é coisa de ideologia medieval. Mas para quem é cristão, para quem serve a Deus, a realidade do pecado é algo muito sério. E para que possamos lidar de maneira muito séria com a guerra espiritual, precisamos ter consciência do inferno. E quando o inimigo consegue tirar do nosso coração a ideia de que o inferno não existe, aí perde o temor e as pessoas começam a fazer besteira. Que haja um temor no nosso coração com relação ao inferno. Porque se você não anda com Deus, se você não tem uma luta espiritual contra o diabo, se você se deixa render pelas coisas desse mundo, o destino será o inferno. Mas antes de nós terminarmos esse vídeo, deixa eu dizer para você que há uma questão que é interessante enfatizar. Essa guerra já está ganha, mas Satanás vai tentar levar alguns. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele garantiu a vitória sobre toda a ação de Satanás. Mas é preciso que você se esforce, se dedique, se empenhe em viver uma vida com Deus. Entenda que nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Mas uma coisa é não alcançar a perfeição. E outra coisa é você estar batalhando para buscar essa perfeição. E é nisso que importa. Não importa as lutas, não importa os problemas, você não saia da presença de Deus. Não abandone a presença de Deus. Não se deixe envolver pelos vícios, não se deixe envolver pelas prostituições, não se deixe envolver pelas más amizades que este mundo oferece para nós. Porque a coisa mais importante não é ser perfeito. A coisa mais importante é estar buscando viver, mesmo imperfeitos, na presença de Deus. Porque um dia o Senhor transformará a realidade de quem somos e nos tornaremos aquilo que o nosso Deus quer que nos tornemos. E isso nos levará para o reino eterno, para a vida eterna. Ok? Nós estamos nessa batalha espiritual. Essa luta é terrível. Seja forte, perseverante, busque a presença de Deus, porque a recompensa, ela é certa na vida daquele que serve a Deus com fidelidade. Ok? Que essas palavras abençoem sua vida. Até uma outra oportunidade.